Olá pessoal, mais uma vez estamos por aqui para a gente bater aquele papo, fazer aquela conversa entre nós, né, nós pais de autistas, né? Então, de um pai para os pais de crianças com autistas, né? Vamos conversar um pouco da última vez que nós batemos um papo, né? Tivemos conversa em relação ao isolamento social, né? E as rotinas, né? Rotina quebrada pelos nossos filhos, né? Mas dessa vez é parecido, também é sobre o isolamento social. Agora é exatamente sobre a mudança da rotina causada pela quarentena aos pais, né? Aos pais de autistas, né? Então, nessa perspectiva é que a gente vai trazer aqui algumas recomendações, né, vivida, né, por mim há algum tempo, né? Eu não sei se eu não me recordo ter dito na última vez que nós batemos esse papo aqui, que a minha filha ela tem 21 anos, né? Então eu já tenho um tempinho, né? Eu digo eu, a mãe, a irmã, né? Nós já temos um tempo bom que a gente convive, nós já passamos por muitas coisas, menos, né? Esse período que nós estamos passando agora, né? Então por isso que a gente está buscando informações, né? Conhecimento, com os técnicos, né, com as pessoas que são responsáveis e dominam, né, o assunto desse problema que do Covid-19, né, que está atingindo o mundo todo e nós, especificamente os pais de autistas, somos atingidos duas vezes, né? Atingido pela quebra de rotina dos nossos filhos, né? Bem como atingidos também pela quebra de rotina nossa, né? Essa mudança brusca, né, causada, né, por esse coronavírus que está atormentando a vida de todos nós, né? No país todo, não é só aqui na nossa comunidade, né? Mas no país todo, no mundo todo, em todos os continentes, né? Então, a grande dificuldade das famílias é encontrar alternativas, né? Alternativas para complementar a rotina das crianças, que tinham agendas cheias, né? de atividades presenciais, né? Para os que podem, evidentemente, é bom deixar bem claro, né? Para os que podem ter essa agenda cheia, que infelizmente nem todos podem ter essa agenda cheia, né? com multiprofissionais, né? Mas de qualquer forma, né, a gente tem que deixar claro que, além da quebra de rotina dessas atividades presenciais, né, que é muito importante para o desenvolvimento psicossocial, né, e nem só do psicossocial, bem como também a própria rotina escolar, né. Então, e a falta dessas atividades, né, aí é o que está deixando não só as nossas crianças, né, como também nós pais, uma situação que requer o dobro da nossa atividade, da nossa atenção, né? Além das atividades comuns do dia a dia de casa, temos que também nos dedicar todo o tempo, e a gente sabe que em muitos dos casos realmente é um acompanhamento, vamos dizer, 24 horas, que eles necessitam dessa ajuda extra para tudo, né? Aquelas crianças que não se alimentam sozinhos, não tomam banho sozinhos, não fazem suas necessidades, nem físicas, nem fisiológicas sozinhos, né? Então, realmente, para nós, pais, né, e os nossos filhos, é uma situação bastante penosa, né? Para todos nós, né? Então aí é onde a gente busca encontrar essas alternativas e a gente traz algumas recomendações aqui
orientada, evidentemente, né, por profissionais, né, que é muito importante manter a rotina, é importantíssimo para a saúde mental de todos, de todas as crianças, né? E essas crianças estando bem, ali acomodada, calma e tal, que são essas rotinas que deixam nossas crianças calma, né? Sem estresse, né? Muitas das vezes sem ter que passar pelas crises, né? Então aí já é uma grande ajuda, né? A questão é por isso que é importante a rotina na vida dessas crianças, das crianças e dos pais também, né? Nesse caso aí, pelo menos, para pelo menos tentar o quê? Para facilitar, né? Facilitar esse período de adaptação, né? Dos pais e da criança, né? Dos pais da criança, porque na verdade o coronavírus, né, tanto para os pais quanto para as crianças, eu repito, né, faz com que a gente tem que estar se reestruturando a nova rotina. A palavra é essa, reestruturar para essa nova rotina, ou a essa nova rotina. E aí é onde a gente necessita de algumas atividades, de fazer alguma coisa, né? E a gente tem que buscar, né? Eu busquei essas informações, quero dividir aqui com vocês, né? Algumas, né? Não pode ser todas, mas algumas delas a gente vai dividir aqui com vocês, né? Por exemplo, né, algumas dicas, né, que a gente conseguiu com alguns profissionais, eu trouxe aqui para vocês, vou ler algumas e comentar também algumas para vocês, né? Por exemplo, para a gente tentar explicar. Então nós temos que tentar explicar, né, aos nossos filhos, né, o que está acontecendo e por que é necessário ficar em casa nesse momento, né? Eles devem compreender melhor se nós, né, se nós além da voz, tentar utilizar outros recursos. Para a gente explicar o que está acontecendo nesse período com as nossas crianças, cada um sabe do que estou falando, né? Cada um necessita de uma forma específica para a compreensão, né? Então, a gente precisa utilizar de outros recursos, né? E pode ser recursos comuns que tenhamos em casa que possa representar esse momento, né? Por exemplo, desenhos, imagens, colagens, né? Ou seja, deve falar e mostrar, até mesmo contar uma historinha de tudo que está acontecendo, né? Do que pode e não pode nesse momento. Claro, tudo dentro do nível do entendimento de cada criança, né? Outra coisa que a gente pode fazer é criar uma rotina, né? Aí, como assim criar uma rotina? Você acha pouco? Criar uma rotina. Criar uma rotina, por exemplo, com horários pré-definidos de despertar. Horários pré-definidos de despertar. Refeições, atividades motoras, né? Atividades relaxantes, a hora do banho, tudo direitinho. Hora para tudo. Rotina, né? Aí faça como se fosse mesmo um cronograma, né? E o que? E tentar seguir, né? Tem que fazer com que tente seguir, né? Vai conseguir ou não, aí são outros 500. Aí tem que tentar fazer, conseguir seguir, no caso, esse cronogramazinho aí. Outra coisa também são as atividades motoras intensas e sensoriais, né? São de extrema importância nesse período, essas atividades intensas e sensoriais,
né? Mas quais são as atividades assim? E por quê? Né? É porque eles precisam, na verdade, se movimentar, eles precisam gastar energia, né? É recomendado atividade simples, como assim, pular, né? Se jogar no colchão. Veja que é simples. Jogue-se junto com eles, pule junto com eles. A gente deve sempre estar dando exemplo, né? Fazendo com que ele veja como deve ser feito as atividades, né? Por exemplo, atividades com peso, né? Pega um mantimentozinho e leva de um lado para outro, né? Coloca numa bacia, né? Dá cambalhota junto com eles, fazer engatinhar junto com eles. Isso para engatinhar aí, vocês podem fazer o seguinte, pegar uma cadeira, né, e fazer com que ele passe por baixo. O movimento de estar passando por baixo da cadeira, né, está o movimento de fazer engatinhar. Né? Então você pode fazer junto com ele esse movimento. Né? Fazer a criança sentir livre e com que gaste bastante energia. Outras atividades também recomendadas por especialistas exatamente são as atividades táteis, né? Com geleias, massinhas massinhas, né? Essas massinhas, né? E de modelar, aquelas massinhas de modelar, né? E até mesmo espuma de barbear. Até mesmo espuma de barbear pode ser interessante, né? Agora, a gente tem que levar em algumas considerações, né? Porque para algumas crianças esse estímulo tátil aumenta bastante a concentração, né? Para outras pode haver muita afobação, às vezes animação, né? Ou então mesmo, dependendo do caso, a resistência, né? A resistência. E de forma que não entra na categoria de uma atividade calmante. Então, se essas atividades não entrar nessa categoria de uma atividade calmante, não for relaxante para ele, aí a gente suspende, faz. Né? O importante é perceber como a criança reage. Isso é muito importante, né? Tem que perceber como a criança reage. Né? Tem também, para esse momento, né, em que muitos pais estão fazendo os seus trabalho, né, que fazia antes no seu trabalho ambiente externo, hoje está trabalhando em casa, chamado home office, né? Aí, por conta de muita gente em casa, né, entra e sai, né, acontece de que das crianças também não aguentar esse barulho todo aí, e ficar cada vez mais estressante. Esse fluxo de pessoas para lá e para cá. Tá, né? Aí, como dica, né, recomenda-se criar um espaço. Um espaço, um cantinho. Né? Na verdade, fazer uma espécie de uma gabina, uma gabininha lá. Né? Uma espécie de uma gabinezinha lá. Com cadeiras, lençóis, almofadas, botar os brinquedozinhos lá dentro, onde se sinta mais tranquilo, isso para quando a criança estiver agitada por conta de muita gente dentro de casa e tal. Então, é uma das formas que isso aí funciona muito bem para uma grande parte, né, das crianças autistas, né? Então, está afobada, está querendo entrar em crise, o pai, a mãe vai lá, o irmão vai lá, tenta convencer, claro que não pode ser forçado, né, essa criança aí lá no seu cantinho, na sua gabinezinha, lá, fica tranquilo ali, quando se acalmar, volta para cá. Isso é muito importante mesmo. Né? E funciona para muita gente, funciona. Né? Outra sugestão também, que tem funcionado para alguns pais, é trazer o seu filho, sua filha, né, para as atividades, por exemplo, domésticas.
né? Como assim, Raimundo, como assim? Exatamente, por exemplo, eu vou lavar roupa, né? Aí pego a criança, vamos me ajudar a lavar essa roupa, pega esse lençol aí, bota ali dentro da máquina de lavar, né? Vou lavar os pratos, vamos me ajudar aqui, né? Pega esse prato e bote ali na bacia, na pia, né? Ou então pega, enxugue e tal, ou seja, não só isso, outras coisas, fazer com que a criança sinta-se útil também, né? Por estar ajudando, copiando, às vezes ele nem sabe que está ajudando, para ele é uma brincadeira, mas você está ocupando, para não deixar essa criança ociosa, né? Ali. Isso é importantíssimo, né? Funciona. Sempre pedir ajuda. Dobre aquela coberta, né? Ajeite o seu quarto, pegue seus brinquedos e bote dentro daquela caixa, né? São atividades simples do dia a dia e você está entretendo, né? Além de estar interagindo com ele, né? E mantendo ele ocupado, né? Então, tudo isso aqui é insistindo, né? Tem que insistir, repetindo várias vezes, né? Só com a insistência que vai se tornando rotina, né? E também tem que lembrar, né, que isso aí também é um ponto importante, né? Orientado até por uma terapeuta ocupacional, né? Que na verdade, na grande maioria das vezes, né, as crianças não irão acatar as instruções, né, das tarefas logo de início. Logo não, eles não vão logo de início não, né? É por isso que é importante a gente estar tentando várias vezes. Várias vezes, por exemplo, eu tento fazer, fiz todo isso, fiz minha rotina, meu quadro de rotina, né? Mas eu tenho que insistir, por exemplo, 20 minutos pela manhã, insistindo a fazer assim. Talvez ele conseguiu fazer um minutinho só, ficou só um minuto ali mesmo. Ótimo. For à tarde, você tenta de novo, né? Fazer com que ele repita aquela rotina dele, aquele cronogramazinho dele que foi determinado, né? Ficar 1 minuto, 2 minutos, se não ficar mais, o importante é não desistir. Por quê? Um dia que conseguir, tiver tudo fazendo pelo mais ou menos, 50% mais ou menos aqui, aí já é um ganho, né? Um descanso para quem? Para os pais, né? Os pais, que é uma das virtudes que todos os pais, e principalmente os pais de autista, têm e devem ter, é a paciência e a insistência. Tem que insistir, né? Além de muitas atividades que você pode fazer no dia a dia, né? Mas conversando com ele, da forminha dele lá, né? Sempre tentando novas adaptações, né? Conforme a necessidade dele, né? Mas o mais importante ainda, eu tenho que deixar bem claro para vocês aqui, né? E até aconselho, né? Que, olha, a rotina já é estressante. E no período de pandemia, mais ainda. Então, qual o conselho que eu passaria para vocês, né? Pais, tire um momentozinho, por menor que seja, para o descanso físico, descanso mental, né? Para ler algum livro, assistir algum filme, né? Já que nós estamos no período de quarentena, não podemos dar uma saídazinha, mas se puder, exercite-se dentro de casa, né? Faça alguma atividade lúdica, além das que vocês já fazem, junto com os seus filhos, mas propriamente para vocês. É importantíssimo para o bem-estar físico e mental, né? Então, cuide-se e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.